Estamos de volta em mais uma Voz Social e balança aí que é sucesso de audiência. Desde já, mandando um grande abraço para a galera que está nos ouvindo lá no México, na Faculdade de Psicologia UNACA. São eles: Jennifer Zarate, um grande beijo. Também Alejandra Hernandes, grande beijo. Também Fabiola Félix, Lulu Córdova, Noreli Lorazano e também Félix Molesto. Grande beijo para todos. Muitíssimo obrigada. E desde já nós vamos falar sobre as relações étnico-raciais no Brasil. E então, pessoal, houve uma tentativa de embranquecimento da população brasileira. Mas como foi que isso aconteceu? Gente, aconteceu uma coisa chamada Guerra do Paraguai. Nessa Guerra do Paraguai, pegaram os negros e mandaram para lá. E então morreram mais de 900 mil negros, para vocês terem uma ideia. Isso aí foi uma forma de tentar se livrar da grande demanda de negros que ficou, livres depois da Lei Áurea de 1888, assinada pela princesa Isabel. E então, os negros que ficaram livres, que receberam aí a abolição, vendo com bons olhos, pensando que iam ser felizes e amém, não encontraram um mercado de trabalho que pudesse colocar eles para dentro, que pudessem haver uma abrangência, E então acabou criando assim uma marginalização. Esses negros vão ter que ir para as periferias. E muitas vezes eles continuam até trabalhando para a casa grande, para os senhores do engenho ainda. Porque eles não encontram emprego. Isso aí vai ser uma coisa que eles vão desenvolver pouco a pouco, certo? E então, pessoal, nós encontramos aqui na Constituição de 1988, o ECA, a Lei 8.069, do ano de 1990, a LDB, que é a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e a Lei 9.394, de 1996. Vou explicar para vocês cada um desses conceitos, certo? Atenção! Na Constituição, justamente no inciso 5, no artigo 5, no inciso 42, diz o quê? No artigo 5º, no inciso 42, é inafiançável a questão do racismo, é imprescritível e com pena de reclusão, certo? Outra coisa importante é que a Lei 7.716 de 1989 diz que é um crime resultante do preconceito de raça ou cor será punido, certo? E então nós encontramos que a lei foi modificada, Agora vai passar a ser a Lei 9.459/97. No artigo 140 do Código Penal vai ser o quê? Vai ser um grande avanço para o Brasil, porque foi o primeiro país, do continente americano a regularizar as práticas racistas. Mas por que nós regulamentamos, as práticas racistas? Gente, é porque no Brasil nós vivemos um preconceito à brasileira. O que seria esse preconceito à brasileira? É quando a gente cria piadinhas, termos, que são utilizados amplamente dentro da sociedade, mas que tem cunho racista. Dentro da educação, só no ano de 2010 que o livro do Monteiro Lobato foi proibido. Por quê? Porque tinha cunho racista, quando dizia que tia Anastácia trepou-se em uma árvore como um macaco. Isso não é coisa que você ensine para uma criança. E esse livro ele foi proibido de ser distribuído na rede pública de ensino. O nome desse livro, gente, é As Caçadas de Pedrinho. Livro que provavelmente uma pessoa que teve infância dentro do Brasil com toda certeza deve ter lido, Quem gostava de ler na infância deve ter visto As Caçadas de Pedrinho. E então, gente, é preconceito.
A gente deve acabar com esse estereótipo, com essa visão de que o negro é inferiorizado, quando na verdade deve ser levado em conta o termo da africanidade, o respeito a essa etnia, fazer com que o negro ele valorize o seu povo, né? E também até mesmo porque a sociedade ela impõe na gente um padrão que a gente tenta seguir para poder ser aceito, entendeu? E então, nós vemos essas leis se refletirem até mesmo no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que vai ser a Lei 8.069 de 1990. Vai dizer o quê? Que a negligência, a discriminação e a opressão contra a criança, seja por raça, por cor, né? A questão da religião, a questão do pensamento, será crime, certo? Ou seja, você deve respeitar a religiosidade, a questão do pensamento diferenciado, a cor da criança, né? É uma questão que ela não pode ser oprimida, nem obrigada a ser aquilo que ela não é, entendeu? Outra coisa super interessante é que nós vamos ver isso aí no surgimento desde 1948 com os direitos humanos. Em 1950, a ONU vai criar os direitos, né, internacionais da criança. E isso tudo vai se refletir, né, em 1989, que vai ser a Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Pessoal, depois de tudo isso que eu disse, vai surgir, né, a questão da Lei 12.228, de 20 de julho de 2010, que será o Estatuto da Igualdade. Isso aí foi criado justamente para que houvesse um respeito maior para com as outras etnias formadoras do Brasil. E então nós vamos ver o seguinte, que dentro das instituições de ensino, antigamente a gente não via abordar a história do africano, a história do indígena, e agora é lei falar da história do Brasil e incluir o negro. Porque nos livros antigos, se a gente for pegar aqui no Brasil para ler, só mostrava mesmo que em 1888 foi a abolição da escravatura, mas não mostrava todo o sofrimento, todas as etapas que a etnia afrodescendente passou por aqui, né? E então é preciso criar uma conscientização do que foi a passagem do africano aqui dentro do Brasil. Diferente do que muita gente pensa, o negro não trouxe somente mão de obra. Eles tinham conhecimento especializado na área têxtil e em muitas outras áreas, que eles trouxeram para cá e nos auxiliaram bastante. Outra coisa que eu posso falar é a questão da LDB, a Lei 9.394 de 1996. No artigo 26, né, do inciso 4, vai mostrar o quê? Que a história afrodescendente agora é obrigatória. Só lembrando, não é uma sugestão, é uma obrigação tratar da questão da história do afrodescendente aqui no Brasil, dentro das escolas públicas, certo? E a Lei 10.639 de 2003 vai criar o quê? Uma valorização do negro. E então, a ONU ela cria, no dia 20 de novembro, a questão da consciência negra, para que todos os países, né, do mundo comecem a se conscientizar, né, da questão da presença do negro, do valor do negro dentro da sociedade. E então, ampliar assim os direitos da etnia negra. E também surge o parecer 003/2004, que vai falar da questão da educação, incluir também no ensino a história do indígena, para que a gente conheça o nosso passado e as 3 etnias que se reuniram para formar o brasileiro como ele é na sua essência. O índio, o africano e o português, que são as 3 bases, as 3 matrizes que formam o Brasil, certo? E então nós vemos que a África, ela passou por 400 guerras
aonde Portugal, como colonizador, separavam as tribos amigas e reuniam as tribos inimigas, no intuito de que houvesse muita guerra, para eles poderem estar capturando esses negros e estarem trazendo para o Brasil. Isso aí foi um episódio chamado Partilha da África, né? E também nós vamos ver a colonização do século XVI, aonde, quando o português chega aqui no Brasil, haviam 5 milhões de índios. Isso aí lá no ano de 1500. E quando o português chega aqui, ele começa a dizimar mesmo, a matar os índios em massa. O índio ele não tinha uma defesa natural contra as doenças do português. Então até mesmo uma gripe era motivo de mortandade assim em massa, certo? E outra coisa foi que o indígena ele não conseguiu ser escravizado, porque ele tinha uma resistência muito grande. E também quando a igreja veio para cá criar catequese e diz que o índio tem alma, então só porque ele tem alma ele não pode ser escravizado. E o africano, a igreja católica vai dizer que é natural ele ser escravizado, porque vai dizer que o negro ele não tem alma, sendo que o negro ele possui alma. E os negros que vinham de lá para cá vinham do Congo e da Angola. Pois bem, gente, com isso eu termino aqui a nossa gravação da nossa voz social, desde já agradecendo demais o pessoal da faculdade da UNACAR de Psicologia e mandando um grande beijo para todos. Até a próxima!